você pode se assentar, fique à vontade. Tome seu assento. Amém. Graças a Deus. Tem alguém que está hoje que não esteve ontem? Amém. Eu quero te dar um conselho. Vai lá no YouTube da igreja e assiste a palavra de ontem. Amém. Oi? Que é para não morrer à toa, a irmã disse. Ontem a gente foi convidado para a morte e ninguém veio buscar. A gente aprendeu ontem que a gente mesmo que vai sozinho, como o nosso mestre fez. Ele não foi capturado, ele se entregou por si próprio. Por que eu estou comentando isso? Porque ontem, quando nós estávamos impactados aqui com a presença de Deus, ela veio. E eu tenho um medidor de culto. Você quer saber quando o culto é bom? É quando a gente termina o culto e vai para casa sabendo que a gente continua sendo pecador. Segundo ponto, a gente vê as mulheres não se importando mais com a maquiagem, com a chapinha. E terceiro, a gente vê um bando de marmanjo ranhento limpando o nariz na blusa. Para mim esse é o medidor de que o culto funcionou. E quanto maior a igreja, mais eu gosto de sair andando. Então hoje eu vou me comportar, eu vou tentar ficar aqui. Mas eu quero dizer para vocês que eu não estou nem aí para a minha vontade. Eu quero mais ir embora hoje sem reputação nenhuma. Que Deus faça uma baixaria através da minha vida, na sua vida. Que você saia daqui hoje ofendido com Jesus, ferido pela palavra e encorajado a nascer de novo. Porque quem morreu ontem, hoje é dia de nascer. Amém. E depois daquele tempo de oração, porque a gente largou o microfone e foi orar, né, pastor? E foi todo mundo orar, adorar. E a hora que eu me levantei, a irmã falou, não tinha mais o que fazer, né? E não tinha mais, irmãos, porque quando ele vem, o que fazer quando ele vem? E quando eu me coloquei de pé ali, onde a Sabrina Sato Gospel está sentada, Deus me deu a palavra de hoje. E Ele falou para mim, eu tentei organizar ela ontem, chegando aonde eu estava hospedado. Ele falou, nem perca tempo em organizar, porque é só para você ter um entendimento e eu vou liberando algumas coisas. E aí hoje a minha equipe de staff foi me buscar no aparte. E eu falei para eles, tem uma sala lá no ambiente da igreja onde eu possa ficar depois que a gente comer? Tem, pastor. E eu fui para lá, aquela sala do podcast. Apaguei a luz, acendi uma luminária que alguém fez, uma lâmpada fraquinha amarela. Ficou só aquela lâmpada. Eu falei, Jesus, vem aqui, porque eu não quero me recuperar de ontem. Vem aqui, feriu meu coração. E eu tive um tempo com Deus absurdo. Cadê a irmã que faz as comidas gostosas? Eu até depois pedi desculpa para ela. Falei, irmã, você ouviu a gritaria? Eu não fui espancado. Ela falou, eu não vi, mas talvez o vizinho, não sei de onde. Eu falei, justifica, porque senão não vai pegar bem para a igreja. Mas Jesus me espancou hoje lá num templo, irmãos. Porque eu estava tentando entender o que Ele queria comunicar. Não para a igreja de Atibaia, mas para a igreja de Jesus. Isso me inclui. Isso me inclui. E eu quero tentar liberar aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Eu fiz algumas anotações quando Ele me deu a palavra ali. E eu falei, Senhor, isso é para amanhã. É o que o Senhor quer comunicar para a gente, é o que o Senhor quer nos ensinar. E o Espírito confirmou no meu coração. Ontem eu dormi pensando nisso que o Senhor falou no meu coração. Eu acordei pensando nisso hoje de manhã, quando acordei e orei. E nesse tempo de oração que eu tive lá, juro que eu peguei o computador para organizar essa palavra algumas vezes. Mas o Senhor falou, eu não quero que você se organize, eu quero que você chore. Eu quero que você busque. E à noite eu quero que você convide a minha noiva. Porque se ela decidiu morrer, agora está na hora de ressuscitar.
Todas as vezes que nós morrermos em Cristo, é um paradoxo, porque eu morro em Cristo e o próprio Cristo me traz a vida. Esse paradoxo já é trazido pelo próprio profeta Isaías, porque ele diz: aquele que fere é aquele que cura a ferida. O próprio Cristo que fala que cura a ferida, ele diz: eu não vim para os sãos, porque os sãos não necessitam de médico. E se essa é a teologia de Jesus Cristo, eu, Rogério Martins, quero ser, até a volta dele, um doente, porque ele não veio para os sãos. Eu preciso reconhecer as minhas doenças, as minhas mazelas, porque todas as vezes que eu me coloco neste lugar, ele vem e é o meu médico. Ele me liberta de mim mesmo, ele me salva de mim mesmo. Por quê? Porque eu sou menos e ele é mais. Ele é mais do que eu mereço, ele é mais do que eu preciso, ele é mais do que eu conheço. E quando você cantou essa canção, eu quero mais, dá para cantar ela aí? Olha só como Deus nos conecta. Quero mais, eu quero mais, Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. eu quero mais de ti. Vamos cantar, igreja, é isso? Eu quero mais, 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 eu quero mais de ti. Venha de ti, Senhor. Nós queremos. Eu não conversei com ele, mas eu já dei esse tema para essa palavra ontem. E o tema da palavra que o Senhor me deu ontem é: existe mais. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. É um texto muito conhecido. Nós vamos conversar sobre alguns textos que eu anotei aqui, mas eu quero que você saiba uma coisa: se ontem foi dia de se esvaziar e morrer, hoje é dia de viver e transbordar naquilo que o Senhor quer nos encher. Mas nós precisamos entender algumas estruturas que talvez ainda precisam ser ajustadas em nós. Algumas estruturas que ainda precisam receber um toque, como Jacó recebeu no Val de Jaboque. Precisamos ter ainda alguns face a face com Deus. Sabe por quê? Porque todas as vezes que o velho homem morre, existem situações que são, às vezes no nosso ponto de vista, o suficiente para ressuscitar o velho homem. E nós precisamos nos encontrar no Val de Jaboque para matar ele de volta, para que a vida de Cristo em nós não seja extinguida, não seja extirpada, para que a presença ainda seja absoluta em nós. Mas deixa eu te contar um segredo: o mundo espiritual, ele é mais sério do que nós imaginamos. O diabo não vai desistir de tentar matar o homem e a mulher espiritual que você e eu estamos forjando em nós. Por isso, há um trabalho hoje a ser feito. Se o fogo foi aceso ontem, naquela atmosfera onde Deus nos visitou, a responsabilidade de carregar lenha é sua. Não deixe a candeia se apagar. O trabalho do sacerdote era manter o fogo aceso. O sacerdócio de todos os santos: carregue lenha. Queira mais amanhã de manhã, queira mais no intervalo do almoço, queira mais em todo o tempo. O texto diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido.
Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Irmãos, eu quero trazer uma primeira compreensão desse versículo 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Há uma interpretação que eu gosto de ter nesse texto e que ela faz todo sentido para mim. O texto nos primeiros versículos diz que eles vinham conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. O que tinha acontecido? Jesus estava morto. Logo então, esse texto me permite pensar que eles estavam conversando sobre o quê? O que vai ser agora? Como que nós vamos dar sequência? Como que nós vamos dar continuidade? Eu não estava pronto assim como eu achava que eu estava para viver sem Jesus. Eu ainda estou confuso na missão. Eu ainda não entendi aquele negócio dele do id. Eu ainda não entendi aquele negócio do permaneço em Jerusalém. Como será que vai ser? Ou seja, aqui eles estão dominados pelo medo. E a primeira ação do medo em um ser humano, na estrutura emocional de um ser humano, é deixá-lo cego. Agora eu vou continuar a leitura. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. O versículo entrega como estavam os olhos deles. Estavam olhando para um ambiente de tristeza, de fracasso, de angústia. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta. Primeiro sinal de cegueira. Eles não falaram ele era o Messias. Ele era o profeta. Jesus era o profeta? Sim. Mas ele carregava algo maior que ser um profeta. Ele era o Messias. A visão já estava limitada. E a resposta aqui dá um limite. Jesus morreu. E eles estavam no terceiro dia. Eles acharam que ia dar 6:01. Ia despertar o celular. E 6:01 Jesus ia estar de pé na beira da cama e falou: e aí, filhão, não falei que eu ia ressuscitar? Mas talvez eles acordaram na alvorada e não ouviram falar de Jesus ressurreto. E por isso, a imagem aqui que eles têm é o quê? Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e todo o povo. Esse não era o nosso Jesus, um profeta. Jesus era o Messias, o ungido, o Cristo, o Filho de Deus, a pedra angular, o próprio Deus que se fez carne, o Verbo encarnado. Mas eu estou falando aqui, irmãos, de gente que andou com ele 3 anos. Eu estou falando aqui, irmãos, de quem viu milagre todo dia. Eu estou falando aqui de gente que sentou com ele e só tinha 5 pães e 2 peixinhos. E de repente tinha o quê? 12 cestos que sobraram. Eu estou falando de gente que viu ele andar sobre as águas. Eu estou falando de gente que viu ele dizer: tempestade, acalma-te. Eu estou falando de gente que andou com ele 3 anos e acabou descobrindo que não conhecia mais de Cristo, que talvez havia tido a experiência com um profeta. Eu estou falando que esse homem chamado Cleopas, ele está limitado à circunstância, talvez, de um ambiente que ainda não lhe deu uma resposta. Quantas vezes nós nos vemos
nos tornando homens e mulheres incrédulos, porque colocamos tempo, hora, dia e condições para que Deus nos responda às nossas expectativas. Deixa eu falar uma coisa: nós servimos um Deus que não trabalha por necessidade. Nós servimos um Deus que Ele não atende às nossas expectativas. Nós servimos um Deus que quer circuncidar o nosso coração e ferir a nossa mente com uma só frase: Jesus é suficiente, ponto final. Ou eu sirvo Ele porque Ele é absoluto, ou eu não entendi ainda mais de Cristo sobre a minha vida. Agora olha que interessante, eu vou avançar um pouquinho no texto e vou lá para o versículo 30. Quando estavam à mesa com ele, tomou o pão, deu graça e partiu o pão. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. É porque quem tem fé não precisa ficar vendo Jesus, porque quem tem fé sabe que Jesus mora dentro através do Espírito. Quem tem fé sabe que vai se encontrar com Ele no grande dia, e que aqui esse tempo é só um tempo passageiro, porque nós estamos peregrinando. Mas foi no momento do pão. O pão foi partido. O que significa ambiente de mesa para você? Esse assunto está em alta, esse assunto está na moda, mas eu quero dizer que nós somos mais antiquados do que nós imaginamos, porque a mesa não é um assunto em alta e nem é algo da moda. A mesa é um ambiente de revelação de como Cristo se revela mais através de nós, e em nós, e a partir de nós. O que é a mesa? Dentro da cultura do judeu, por isso que, diga comigo, Jesus era judeu. Isso é importante você entender. Dentro da cultura do judeu, a mesa tem um significado muito profundo. Um judeu coloca na mesa para sentar e comer somente pessoas íntimas, ou pessoas que ele está disposto a construir intimidade. Entendeu isso? Então Jesus, quando traz os 12 para caminhar com ele, você vê Jesus falando o quê? Está chegando os dias da Páscoa, do Pessac, de trazermos à memória o Pessac, que foi a ferida do Egito, dos primogênitos, a primeira Páscoa, que já era uma tipologia do Cristo revelado que viria e mancharia a cruz de sangue. E aí ele fala: arruma um lugar para a gente fazer o quê? A ceia junto. E eles sentaram na mesa. A mesa significa intimidade. E o texto diz aqui que quando ele partiu o pão na mesa, os olhos se abriram. O que significa isso? Significa que eu só consigo reconhecer Cristo através de um ambiente de relacionamento profundo com Ele. Eu só reconheço Cristo como o pão vivo que desceu do céu e foi partido por nós quando eu vou para o ambiente da mesa, que significa intimidade. A mesa é um objeto que traz a gente para uma reflexão. Dentro desse ambiente da cultura judaica, a mesa é um lugar de intimidade, lugar de amigos se sentarem e repartirem o pão. Interessante isso, porque Jesus foi crucificado num madeiro, e o texto diz que ele foi partido por nós. Amém? Por nós quem? Boa pergunta. Por nós quem? Se a mesa é um lugar de intimidade para amigos sentarem e partir o pão, significa que Jesus falou: se você crê em mim, eu estou te chamando para sentar o quê? Na mesa
porque eu já decidi ser partido pelos meus amigos. Acho que você não entendeu. Então eu quero te mostrar um ambiente. Jesus pregava para a multidão, terminava de pregar para a multidão. Se havia fome, ele dava de comer. Se havia doente, ele curava. E depois ele saía. E ele ia fazer o que, irmãos? Orar. Segundo ambiente, antes de ir para a multidão, ele estava com os 12. E ele liberava os seus mistérios aos 12. Amém? Terceiro ambiente. Tinha um ambiente que era só para 3. E você vai estudar o evangelho e você encontra Pedro, Tiago e João participando de eventos o quê? Mais intimistas. E aí quando você vê o apóstolo João escrever o evangelho, ele diz assim, ó: o discípulo a quem Jesus amava. Quando você vê João escrever sobre a ressurreição de Cristo, ele fala: recebemos a notícia da ressurreição, eu e Pedro corremos ao sepulcro. E ele diz: e o discípulo a quem Jesus amava chegou primeiro. Ele está falando dele mesmo. E ele diz no texto: após isso chega quem? Pedro. E eles constataram que Jesus havia ressuscitado. Sabe o que eu acho lindo aqui? É que João havia compreendido que Jesus havia o convidado para ser alguém chamado best friend. É nós, Jesus. Amém? Quem estava na aula que eu dei aqui, sabe que eu falei sobre renúncia, eu falei sobre o martírio de todos os discípulos. Quando João e Pedro e Tiago falaram é nós, eles estão falando assim: nós vamos ser seu amigo ao ponto de morrer por você, independente do tipo de morte que nós vamos ter que ter. E aí nós encontramos o João aqui, o Pedro e o Tiago dentro de um ambiente mais intimista. Amém? Mas tem mais um ambiente, porque ele chamou Pedro, Tiago e João de discípulos, chamou de apóstolos. Os outros 9 da mesma forma. Mas tem um negócio no evangelho chamado os amigos de Betânia. Lázaro, Marta e Maria. O evangelho diz que era uma casa de amigos de Jesus. E amigo tem que ser maduro para entender o seguinte: que Jesus tem coisa importante para fazer, e você precisa, como amigo de Jesus, contribuir para que isso aconteça. Lázaro morre. Avisa lá Jesus que Lázaro morreu. Qual foi a resposta do amigo de Lázaro? Agora eu não posso ir, porque agora eu estou ocupado. Mas manda dizer lá para a casa dos meus amigos que não é para a morte, é para a vida, para que seja manifestada a glória de Deus. Jesus termina o trabalho, Jesus termina de evangelizar, de pregar e de fazer a obra do Pai. Quando ele retorna, diga comigo, no quarto dia, havia um boato de que Lázaro não tinha mais chance. Por quê? Porque dentro da cultura, no quarto dia ele já estava em estado de início de putrificação. Aí chega Jesus, mas agora ele não está na casa do amigo, ele está no sepulcro.
E Jesus diz o quê? Tirem a pedra. Tiraram a pedra. Lázaro vem para fora. Lázaro sai. Terceiro processo: tirem a atadura dele, senão ele vai morrer agora e é sufocado. Lázaro vive. Vamos para casa. Vamos conversar, meu amigo. A presença de Deus, ela sempre vai exigir de nós, além de um lugar de morte, um lugar de paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele me ouviu. A notícia pode ser de morte, a notícia pode ser de abalo, a notícia pode ser de desconfiança. Mas quem tem um amigo chamado Jesus precisa começar a aprender que tem jeito para a morte, sim. Talvez o teu espírito está morto. Quem sabe os teus sonhos foram enterrados. Quem sabe o teu ministério está morto. Quem sabe a missão da vida da igreja, que é ide, em você morreu. Hoje chegou o dia de você, Lázaro, sair para fora. Mas tem um detalhe aqui. Depois que Jesus aparece para esses discípulos, Ele aparece aos apóstolos. Porque aqui você sabe que havia uma estrutura de discípulos além dos 12. Os 12 agora eles estão se movendo dentro do apostólico. Mas Jesus havia convidado uma grande comissão para espalhar o evangelho. E alguns desses discípulos que nós falamos primeiramente aqui fazem parte lá dos 70. Mas Jesus resolveu agora aparecer para quem? Para os apóstolos. Eu quero te refrescar a memória num negócio. Sabe o que Jesus falou para os apóstolos? Ó, eu vou morrer, mas fique tranquilo. É necessário que eu vá para que o meu Pai envie o Paracletos. Então permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E após ser revestido de poder, vocês se tornem a minha testemunha. É para esse tipo de gente agora que Jesus apareceu. E o registro está lá em Atos 1, que Jesus ficou na terra 40 dias depois que ressuscitou. E só após 40 dias ele vai assunto aos céus. E a pergunta é: por que Jesus ficou 40 dias na terra? Coloca aqui a conferência para mim, por favor. É o que eu acho que vocês estão de um olho no gato, outro no peixe aí, né? Tá bom. Por que Jesus teve que ficar 40 dias? Eu vou te revelar. Quando você vai para o Evangelho de João, eu não vou ler o texto para ganhar tempo. Mas quando você vai para o Evangelho de João, depois da morte de Cristo, o texto diz que os discípulos vão para uma casa e ficam trancados com medo dos judeus. Com o que eles estão com medo? Dos judeus. Por que será? Porque os judeus mataram Jesus e possivelmente iriam matar os discípulos, os seguidores, os apóstolos que poderiam fazer o espalhar da mensagem poderosa de Cristo. Mas a pergunta que eu faço é: cadê o Pedro que cortou a orelha de Malco? Cadê o Pedro que falou: ninguém vai tocar em Jesus? Para tocar em Jesus tem que passar por cima do meu cadáver.
Cadê o Pedro que falou: não esquenta a cabeça, Jesus, eu vou morrer por você? Esse Pedro agora está encurralado pela própria palavra do seu amigo Jesus, porque Jesus disse: antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Esse Pedro está dentro dessa casa, abatido, pensativo. E o segundo passo, depois de ficar dentro dessa casa escondido, foi liberar uma fala que influenciou mais alguns dos apóstolos. Pedro diz: eu não sei se vocês vão ficar aqui, mas eu vou pescar. Pedro voltando para a velha vida que Jesus havia o tirado. Por quê? 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Porque ele está se movendo por vista e não por visão. Ele está se movendo por vista e não por fé. Ele se esqueceu da promessa. Por que eu estou fazendo esse pano de fundo? Para você entender. Porque eu acho muito interessante a palavra de Deus, porque todos os personagens bíblicos, desde os patriarcas até o apóstolo Paulo, a gente enxerga eles se movendo em algum momento em falhas humanas, altos e baixos. Sabe por que isso? Para nos encorajar a caminhar com Cristo, porque Ele, apesar de ser mais, é o único que aceita os menos. É o único que fala: eu acredito, mesmo depois do teu pecado. É o único que diz: levanta da onde você caiu. É o único que se ajoelha diante de uma prostituta, diante de fariseus, escribas, doutores da lei, escreve no chão e diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. É o único que diz: tomai do meu jugo e do meu fardo, porque é leve, é suave. A gente precisa perceber dentro desse ambiente agora, se não cabe uma pergunta, e a pergunta é: quem quer mais de Jesus? Amém? Não tenha medo, eu quero mais de Jesus. Por quê? Porque nós temos que galgar mais de Jesus dia após dia. Olha só, eu lembrei de um texto agora no início do culto, de Oséias capítulo 6, versículos 1, 2 e 3. E o texto fala: vinde, voltemos ao Senhor. E eu quero deixar uma pergunta para você aqui agora. Será que antes de querer mais de Jesus, nós não precisamos voltar para Jesus? Como querer algo em uma proporção maior que nós nem temos ainda? Talvez, quem sabe. Como assim, pastor? Esses homens andaram, comeram, dormiram, viajaram, pregaram 3 anos com Jesus. E o caminho de Emaús revelou que eles em 3 anos não conheciam aquele que eles chamavam de Rabi. Os apóstolos andaram 3 anos, Pedro andou sobre as águas. E eu não estou defamando, eu não estou denegrindo. Quem sou eu perto do apóstolo Pedro? Por quê? O que eu estou dizendo é que a fé
é uma jornada gradativa, porque o mesmo Pedro que afundou sobre as águas, depois estava caminhando e curando com a própria sombra. Nem Jesus curou com a sombra. O que eu estou querendo dizer para você é que existe mais e dá tempo de experimentar isso. O que eu estou querendo dizer para você é que a gente precisa fazer uma pergunta hoje: será que eu quero mais? Ou será que eu preciso alinhar o meu coração e voltar aonde eu me perdi, para depois o Senhor derramar mais? Mas pastor, ontem eu morri. Calma, então aguenta aí. Lázaro, vem para fora. Mas a pergunta que eu quero deixar para você agora, e aí vocês vão colocar um vídeo para mim. Eu me lembrei de um vídeo que eu passei na igreja hoje à tarde, orando, eu me lembrei desse vídeo, falei, tem como passar? A pergunta é: antes de você querer mais, quanto você conhece a respeito do seu Jesus? Pode colocar esse vídeo para mim, por favor. É o vídeo 1. O vídeo 1. Isso mesmo. Christian. 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 Yeah, Christian. 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 You can say me 2 verses from the Bible? No. No? I'm neither. Oh, I don't know, bro. Okay. No. No? Okay. No. Why not? I don't know. You don't know? No. Are you Christian? Yeah. No, I don't remember. No. Okay. No. No? 2 verses? No? Not. Atheisme. Oh no. No. Hard question. I don't know. So. Are you Christian or Muslim? I'm Muslim. 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 2 verses from the Quran. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. Importante refletir sobre isso. O povo que diz ser discípulo de Jesus não sabe recitar a palavra do seu mestre. Esse menino que faz a pesquisa, ele é um muçulmano, e o trabalho dele foi só nos envergonhar como povo cristão. Todos os cristãos que ele parou, ele perguntou: você sabe 2 versículos de cor para me falar? E aí ele pergunta para os muçulmanos: você sabe recitar um trecho do Alcorão? Quem percebeu ele recitando junto? Quero te ensinar uma coisa. Sabe como que Maomé fica forte e conhecido dentro da cultura do muçulmano? Eles usam o Pentateuco. E o Pentateuco é a base do Islã também. E o Alcorão, grande parte do Alcorão, dentro do Alcorão está o Pentateuco. E sabe o que eles fazem? Tem um texto de Deuteronômio que diz assim, ó: encuca o menino de dia, de noite, ao dentar, ao levantar, ao andar, ao sentar. Mas essa foi a lei de Deus para Moisés, para colocar a lei dentro do coração do povo de Israel. Amém? Nós não fazemos isso. Mas o muçulmano praticante do Islã, ele tem uma peça da casa, um quarto da casa, separado só para discipular o filho ou a filha. 2 horas diariamente ele discipula. E essas crianças, elas aprendem a decorar o Alcorão. A cada 10 filhos de crentes que vão para a faculdade, 8 se desviam lá nesse ambiente. Isso não sou eu que estou falando, isso é pesquisa. No Islã você não vê isso. Por quê? Eles estão encucados
O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que Jesus tem mais para nós. Ele quer nos encharcar, mas não tem como, igreja, você conhecer mais de Jesus sem ler mais a palavra que Jesus deixou como instrução. Não tem como conhecer mais sem dobrar mais o joelho e ter um tempo maior de devoção. Não tem como conhecer mais Jesus descumprindo o propósito efetivo de ao menos uma vez na semana fazer um jejum integral das 6 da manhã às 18. Não é pesado, igreja. Por que não é pesado fazer isso por Jesus? Porque nós dizemos que Ele é o nosso amor. Nós dizemos que Ele é o nosso amado. E nós precisamos levar a sério o nosso trabalho. João 17, por favor, versículo 3, por gentileza. Eu estava ali, Deus me lembrou desse texto também. João 17, versículo 3. Diga para a pessoa que está do seu lado: você tem um trabalho. Olha qual que é o meu e o teu trabalho. No 3, igreja, vamos ler juntos. 1, 2, 3. Coloca o 4 para mim também. Qual que é o nosso trabalho como igreja? É o tema da conferência, pastorzão. Você está acertando tudo nessa conferência. Essa é a conferência que a gente tem que ter de janeiro a janeiro dentro da igreja. Porque o nosso trabalho qual é? Segundo João 17:3, conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Agora, como que eu vou tornar conhecido a alguém que eu não conheço? Desculpa, mas se você se deparar com alguém precisando ouvir de Cristo, você sabe ensinar ele a respeito do plano de salvação? Se alguém te perguntar, por que eu tenho que aceitar Jesus? Você sabe explicar o plano de salvação? Essa é a resposta para os nossos dias. Eu não queria pregar essa palavra, mas o Senhor me deu essa palavra ontem. E eu tenho um problema, irmãos, porque Deus, Ele me usa como profeta e me traz algumas palavras que elas me confrontam no meu secreto. Mas não é para mim apenas carregar essa palavra de confronto sozinho, porque toda palavra de confronto, ela é a melhor comida para a igreja, porque ela gera alinhamento da visão. Eu não preciso pregar para você aqui prosperidade para você ter um carro novo. Se você trabalhar, pagar suas contas certinho e fazer um caixa, você vai ter um carro. Agora, se você trabalhar, juntar dinheiro, você não vai ter mais de Cristo. Porque mais de Cristo você só consegue dentro de outro ambiente. É quando você começa a se diminuir. É quando você começa a se humilhar. Ei, tem um erro teológico na igreja caminhando. Os humilhados serão exaltados. Esse texto não existe. Está escrito lá: os que se humilham. Por que é um erro teológico? Porque a Bíblia diz que para nós carregarmos o Evangelho, nós temos que ser humilhados pelos outros, sim. Ele diz aos discípulos: se vocês não passarem humilhações, se vocês não forem perseguidos, vocês não são nem dignos de mim. Agora um convite de Deus para nós. Qual é o convite? Lázaro, vem para fora. Só que eu carrego uma revelação nesse texto.
A vida de Lázaro até aquele dia, ela foi para ser amigo de Jesus, sim. Mas a partir do momento que ele é chamado pela voz do amigo para fora, o amigo Jesus, e ele tira as ataduras, isso significa, ele sai do laço da morte, e agora dá um passo para a vida, mas é uma vida que Jesus convida ele para viver. Ali não saiu mais o Lázaro que todo mundo conhecia. Ali eu tenho certeza que veio um Lázaro mais produtivo no reino. Ali eu acredito que veio um Lázaro que se tornou uma boca de Deus, um megafone por onde ele passava. Sabe o que eu penso? Lázaro conversando com alguém. Eu penso Lázaro falando assim: eu estive morto e agora eu vivo. Como assim? Me explica melhor essa história. É porque eu fiz amizade com um homem chamado Jesus, que depois eu descobri que ele não era um homem, ele era o filho do homem, da descendência de Davi. Ele era a raiz da tribo de Davi. Ele foi gerado na eternidade. E Ele está nos chamando para nos tornarmos amigos, assim como Ele se tornou amigo de muitos. Mas ao contrário do que muitos falam, Jesus, no Novo Testamento, Ele é o intercessor, o intermediário, o amigo. Não, deixa eu te falar uma coisa. Quando você vai para Gênesis 3, na queda, há uma fala de Deus: haverá de vir um que esmagará a cabeça da serpente. O evangelho começa em Gênesis 3. A eternidade toda foi preparada para nós, para que um dia nós tivéssemos a revelação de que todas as coisas foram geradas em torno de um desejo de Deus: que nós nos tornemos um povo que levanta um altar, que constrói algo junto com Deus, alguém que decidiu conhecer Deus além das medidas naturais. Esses textos que eu li comprovam que os discípulos, em algum momento da sua vida, eles descobriram que existia mais. Eu quero te falar de um ambiente aqui que eu fiquei refletindo. Jesus morreu, ressuscitou, e os discípulos ficaram atormentados. E quando Jesus se apresenta a eles, Jesus percebe que eles ainda tinham dúvidas. Aí Jesus fala o quê? Tem alguma coisa para comer aí? Por que Jesus fala isso? O texto mesmo entrega. Vocês não estão conversando com o Espírito. Jesus olha para Tomé e fala: toca aí as minhas chagas. Você não falou, Tomé, que só acreditava vendo? Aí Jesus come um peixe, e o peixe não cai no chão. Não é um espírito. A maior característica de um amigo é ser comprometido com promessa e com verdade. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vale a pena querer mais dele. Mas vão existir momentos nas nossas vidas, como o caminho de Emaús. Vamos estar confusos, perplexos, talvez, quem sabe, à beira de um colapso. Quem sabe aqui nessa noite alguns já voltaram a pescar, mas o amigo é tão bom que ele vai lá no lugar da pescaria. E aí, Pedro,
Não pegaram nada hoje, né? Espera aí, você não está entendendo. Jesus está falando com um pescador que pesca com seu pai desde criança. Ele conhece a região que dá peixe. Ele sabe o horário de pescar. E aí Jesus fala o quê? Vai lá e joga a rede. Aí Pedro fala: sobre a tua palavra eu lançarei. A gente tem que aprender a reconhecer que esse amigo, ele enxerga o que a gente não enxerga. Aliás, o teu amigo Jesus, ele já consegue ver o teu futuro que você e eu não enxergamos. E aqui está a disciplina da confiança. Aqui está a disciplina do esperar. Aqui está a disciplina da dependência. Desconfiar de mim para confiar nele. O maior avanço para conhecer Jesus, um dos maiores avanços, é quando eu começo a desconfiar de mim mesmo. É quando eu começo a entender que eu não sei fazer do jeito que funciona. Aliás, irmãos, como igreja, nós não sabemos nem orar. Está escrito, está registrado. Mas o amigo é tão bom e ele quer cada dia nos encher, que ele fez o quê? Ele colocou dentro de nós o Paracletos, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não é amigo do Rogério, você não é amigo do Zé, do Juca. Você está sendo chamado para ser amigo daquele que enxerga tudo, aquele que compreende tudo. Aliás, o verbo era Deus, estava com Deus. No princípio, ele já estava. Aliás, o nosso amigo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aliás, a terra é o estrado dos seus pés. Aliás, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aliás, Ele desceu ao inferno e disse: ó morte, onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ei, Ele é o meu e o seu amigo. Essa palavra não é uma palavra de consolo, essa palavra é uma palavra de consciência de quem nós somos e quem Ele é. Nós somos o menos, mas Ele é o mais. E diferente da matemática, no reino menos com mais não é menos. O menos com mais, que é Cristo, se torna mais. Mais cheio da presença, mais unção, mais poder, mais conhecimento, mais influência, mais relevância para o reino. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive eu e você. Ah, meus irmãos, eu quero dizer para você algo. Não é nem um pouquinho complicado carregar mais de Jesus a cada dia. Pelo contrário, deixa eu te falar uma coisa. Se você começar a desenvolver uma disciplina de oração de 10 minutos, daqui uma semana, automaticamente você está orando 15. Se você orou 15, daqui 15 dias você está orando 20 minutos. Daqui 15 dias você está orando meia hora. Como assim? É porque o lugar de relacionamento e intimidade com Jesus, a gente sai ousado, fortão e encara qualquer tipo de problema. Por quê? Porque não estamos mais fazendo na força do nosso braço. Agora eu tenho quem luta por mim. A consciência foi gerada, a mente foi treinada, o espírito foi adestrado.
eu me submeto nele. E aí o meu trabalho é só continuar conhecendo e torná-lo conhecido. E aí eu posso descansar nele. É uma repetição. Deus espera isso de nós. Estou quase terminando. Quero só falar mais algumas coisinhas que eu anotei aqui. Eu quero terminar falando sobre um texto. Ah, meus irmãos, esse texto. Ah, meus irmãos, esse texto. Eu não vou falar que capítulo que está esse texto. Você precisa começar a gerar fome e sede, porque Deus quer se revelar através da sua palavra. Juízes, há uma oração do povo de Deus falando: Senhor, manda um profeta para falar com a gente. E o profeta foi. Quando o profeta chega, sabe o que ele diz? Em Juízes 6, o profeta chega e fala assim: olha, lembra da onde eu te tirei? Lembra o mar que eu abri? Ou seja, Deus falando: para de ficar se entregando aos amalequitas, aos midianitas, para de ficar correndo desse povinho, porque vocês são o quê? A menina dos meus olhos. Deuteronômio diz que nós somos o quê? Um povo especial e adquirido para Deus. Sabe o que o profeta fala? Em vez de você ficar pedindo para Deus enviar o profeta, vai se lembrar de quem você é. Você é livre, você é liberto, você é um povo separado. Ou seja, irmãos, antes de querer mais, nós precisamos nos lembrar de quem somos, nos levantar da onde caímos. Vinde e voltemos ao Senhor. Por quê? Porque agora que você levantou, tomou consciência, Deus quer dar uma carga muito maior. Que carga é essa? Escute. Um homem me levou de volta à entrada do templo. Eu vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul, do templo ao sul do altar. Então me levou para fora pela porta do norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que lá dava para o leste, e a água fluía para o sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que me batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 e agora um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Eu quero transliterar essa palavra como eu escreveria se eu fosse escrever ela hoje. Essa palavra é a visão que Deus deu a Ezequiel no capítulo 47. O que Ezequiel está falando aqui é assim: igreja do século 21, igreja contemporânea, comecem a buscar ao Senhor até que Ele abra a visão espiritual que vocês tenham, e que vocês sejam capazes de enxergar o trono, assim como está descrito em Apocalipse. E vocês vão perceber que esse trono não está vazio e tem um rei, tem um Senhor. E desse trono saem águas para os 4 cantos da terra, e essa água se espalha. E quando vocês olharem e entenderem que esse trono está saindo água, esse trono tem só um rei. E essa água, ela toca toda a terra. Essa água simboliza a vida do rei tocando a terra, a vida do rei trazendo vida em lugares que estão mortos. E essa água é tão volumosa que ela vai formar um rio. E quando você olhar e se deparar com esse rio, você vai perceber que todo rio tem medida de profundidade.
Você vai andar 500 metros e vai perceber que esse rio tem uma profundidade no tornozelo. Você vai andar mais 500 metros e vai perceber que esse rio, ele pega o nível dos joelhos. Você vai andar mais 500 e vai perceber que o nível vai pegar nos lombos. Mas você vai continuar andando. Ei, eu preciso que você entenda que esse rio cada vez vai se tornando mais profundo, até o momento em que ele só pode ser atravessado a nado. Ou seja, você vai molhar o corpo todo, você vai precisar ser encharcado. Irmãos, há um trono nos céus, Apocalipse descreve isso. Esse trono é habitado pelo Deus vivo, que derrama uma água do trono, o rio de Deus, a água da vida, o Espírito Santo. E por onde o rio passar, tudo vai renovar, reavivar e trazer vida. Mas chega um momento em que esse texto me faz pensar algo. Ezequiel entra no rio e anda 500 metros. E vai experimentando a medida. E à medida que você vai entrando, tenha coragem de entrar mais. E à medida que você entrar, vai ainda mais. Por quê? Eu quero um povo que tenha coragem de se afogar no meu amor, mergulhar nas águas do meu espírito, porque as águas que eu quero dar de beber aos meus amigos, a minha noiva, a igreja de Jesus, quem beber jamais terá sede. E mesmo que diante das circunstâncias esse alguém esteja morto, tudo que o rio tocar vai receber vida. Onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Ezequiel está na 4ª medida. A pergunta é: em que medida você está? Eu quero terminar aqui. Eu quero convidar só os corajosos. Eu quero recapitular. Não tem nada de problema se você se identificou com o caminho de Emaús. Talvez você olhe para Jesus na tua vida e ainda não está reconhecendo muito bem que é Ele. Eu também quero dizer que não tem problema nenhum se nesse momento você está como os apóstolos. É um momento que você está pedindo para ver as mãos dele. É um momento que você está pedindo: come alguma coisa para eu ver se é você mesmo, Jesus. Eu não estou te colocando nesse lugar de condenação, porque se esses homens que andaram com ele tiveram essa fragilidade, quem dirá de nós? O que eu quero dizer é: não dá para continuar no caminho de Emaús duvidando. Não dá para continuar sendo um discípulo pedindo prova a todo momento. Chega algum momento da nossa vida que a gente precisa se autopromover a amigo. Amigo confia. Amigo não para de andar junto. Amigo não abre mão da presença. Amigo quer mais. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Amigo tem ciúme. Se eu olho para o meu amigo e ele está cheião de Deus, eu falo: cara, a minha medida não está igual à tua. Eu estou com ciúme. Esse ciúme é bom, irmãos. Olhe para pessoas que estão cheias de Jesus, transbordando. Olhe para pessoas que estão derramando. Olhe para pessoas que estão assim, ó, transbordando, e fala: eu não estou assim, eu preciso ficar assim. Vai, chama esse amigo, fala assim: me leva nesse lugar para beber água com você.
Me ensina onde você está buscando isso. Tem um lugar reservado para mim e para você. Você crê nisso?